Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Gilmar Salviano, né? Sou membro da Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta, e nós vamos falar sobre a lição 07, o ser de Deus e seus atributos comunicáveis. Antes disso, nós vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar falando ao meu coração e ao coração das pessoas que irão ver este vídeo. Que ele possa frutificar, que ele possa abençoar vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Vamos lá. Primeiro o que ele fala aqui, né? A lição 7, ele fala o ser de Deus e seus atributos comunicáveis. O que são atributos? É aquilo que é próprio de alguém. Então, os atributos comunicáveis de Deus, eles são, por exemplo, nós temos aqui capacidade intelectual, entendimento moral, criatividade, capacidade de amar, imortalidade espiritual. A capacidade de amar e a capacidade moral, entender o que é certo e o que é errado, a capacidade de estar junto de outra pessoa, trabalhando com ela, amando, fornecendo ajuda, amparo. Esses atributos, né, Deus compartilhou conosco. Existem outros atributos também que Deus chegou a compartilhar conosco. Porém, apesar desses atributos estarem em todos os seres humanos, esses atributos de Deus, eles são visíveis na vida das pessoas que reconhecem a Deus como seu único Deus. Em Deuteronômio 6,5 fala assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Porque lá no versículo 4 fala: ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Deus. Então, quando nós reconhecemos que Deus é único em nossas vidas, esses atributos se tornam visíveis nas nossas vidas. O amor, tudo é direcionado para Deus e para o nosso próximo. Então, nós podemos ver que, a princípio, apesar que todos tenham essas características, mas essas características vão estar direcionadas para Deus no momento que eu reconheço que Ele é o único Deus. E para reconhecer que Ele é o nosso único Deus, eu tenho que fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, aceitando Jesus Cristo como Salvador. E Deus, Ele nos dá a direção quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Em Romanos 8, diz assim a palavra de Deus. Romanos 8:5. Vamos lá, vamos ler. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a natureza carnal. Entretanto, os que vivem com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Ou seja, quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você, você vai fazendo aquilo que Deus deseja. E em Romanos 8,14, né, eu tinha falado 8,14, eu li o 8,5, agora nós vamos ler o 8,14. Diz assim: portanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, Deus, os atributos de Deus, eles são visíveis a partir da minha aceitação de Cristo como meu Senhor. Então Deus vai se mostrando através de nós. Ele trabalha em nosso coração e vai trazendo isso para as nossas vidas. Diz o Evangelho de João 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome.
Então, o primeiro atributo que nós vamos ressaltar aqui é o atributo chamado amor. E o atributo chamado amor, a gente não entende, né, quando Deus ele fala assim, ele perdoa qualquer tipo de pecado. Nós, em si mesmo, não temos condições de perdoar se não for por Deus. Mas é um ato de querer, eu quero perdoar. Mas é muito difícil. Deus, em essência, é amor. Logo, ele consegue perdoar os pecados. Pode ser o pior pecado, o mais sujo dos pecados. E em Romanos 5,8, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 5,8. Romanos 5,8 diz assim, vamos lá. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Ou seja, você estava lá no seu mundão fazendo várias coisas erradas, eu no meu mundo fazendo várias coisas erradas, né? E Cristo morreu por nós. Então Cristo, ele perdoa tanto aquele que comete o pior pecado que vem à sua mente nesse momento, como perdoa aquele pecado oculto que só está na sua mente. E isso é importante, e nós só conseguimos amar alguém pois ele nos amou primeiro, porque senão nós não conseguiríamos amar ninguém. Então nós vamos lá para 1 João 4,19. Então o atributo amor, né, isso que Deus compartilhou conosco, ele só é possível porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então o homem em si, ele não consegue amar por si mesmo. Deus colocou o seu amor em nós para que nós possamos refletir o seu amor para as outras pessoas. Então o primeiro atributo que nós falamos aqui é o atributo do amor. O amor de Deus é perfeito, né? Ele mandou seu Filho, ele nos perdoa, a gente erra de novo, ele nos perdoa. Claro que o erro tem a consequência, mas ele está sempre nos perdoando, nos redirecionando para um novo encontro com Deus. Vamos trabalhar uma outra situação aqui, que é um outro atributo que se chama santidade. E a santidade significa estar separado para Deus. Santidade de Deus, ela é absoluta. O que significa isso? Deus não erra, Deus é perfeito, Deus é criador. Tudo o que Ele faz é santo. E Deus, Jesus Cristo, Ele fala, sede santos porque eu sou santo. O que Deus quer falar com isso? O que Jesus quis falar com isso? Ele quis falar que em nós é concedido por Deus buscarmos o viver retamente. E por que nós conseguimos viver retamente diante de Deus? Porque o pecado não tem mais domínio sobre aquele que aceitou Jesus como Salvador. Em 1 João 3,9 diz assim, vamos lá, 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Ou seja, a santidade é buscar a separação para Deus. Buscar ser parecido com Cristo. E o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. E por que nós conseguimos buscar a santidade? Por que nós conseguimos tentar, dia após dia, sermos melhores? Porque
através de Cristo Jesus, nossos pecados são perdoados e nós podemos nos aproximar de Deus, nos separar para Deus. É um fato muito interessante que quando Isaías, vamos até abrir as Bíblias aqui em Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, Isaías, ele teve uma visão e ele falava assim: então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação. Isaías 6,5. Porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Versículo 7. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: ver isto? Tocou os teus lábios? A tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Então, Deus, ele nesse atributo de amor, no atributo de perdão, que ele também trabalhou isso conosco, ele faz com que, se nós fôssemos através da nossa justiça, e não pela justiça do Senhor Jesus Cristo, nós nunca chegaríamos perto de Deus. Mas aqui Deus estava demonstrando uma prova que ele estava disposto a perdoar e purificar o homem através da confissão de Isaías. Isaías, ele confessou a Deus. A palavra de Deus diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E nesse momento que Isaías confessou o pecado a Deus, o que Deus fez com ele? Perdoou. Aquele símbolo, aquele gesto de tocar nos lábios de Isaías era a providência da sua purificação. E a palavra de Deus fala que isso vem através de Cristo Jesus. Então, atributo de santidade, ele vem através da nossa comunhão com Deus. Nos tornamos santos, ou seja, separados para Deus, buscando o aperfeiçoamento das nossas vidas dia a dia. Isso é muito difícil, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que nós não lutamos nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra as forças satânicas que vivem nas regiões celestiais. E elas tentam nos desvirtuar a cada dia para que nós não possamos chegar até lá. Mas o interessante é que Deus, ele não cessa de buscar-nos através do seu amor para que nós possamos nos santificar, nos separar e estarmos preparados para podermos servi-lo. Então, lá em Colossenses 2,14, a palavra de Deus diz assim: porque o diabo, ele é extremamente acusador. Quando ele vai falar, em João 8,44, ele fala que ele é pai da mentira, e quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio. Então ele tenta colocar na cabeça do irmão, na nossa cabeça, que nós somos sujos. Nós somos pessoas que não temos capacidade de falar do seu amor. Mas em Colossenses 2,14, diz assim, vou ler o 13 primeiro: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária, e ele a removeu completamente, pregando na cruz. Vou ler o 15: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz.
Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele concedeu perdão, até para aquele perdão tão sujo que nós cometemos, ou algum tempo atrás, ou semana passada, ou uma hora, ou um minuto atrás. Volto a falar, o pecado sempre tem consequência, mas o perdão de Deus, a Bíblia fala que Ele não despreza um coração contrito, um coração arrependido. Se esse é o nosso caso, Deus está aqui para nos perdoar e nos purificar. Então, justiça. Isaías fala que a justiça do homem é como um trapo de imundícia, ou seja, em si mesmo nós não somos justos, nós não conseguimos firmar a justiça. Nós só firmamos a justiça através da morte de Cristo. Justiça em nós mesmos nós não temos. E ser justo é andar em retidão. O que é andar em retidão? É andar conforme a palavra de Deus. E isso somente nos é concedido, que é difícil, irmãos, mas isso somente é concedido através da leitura, a oração, e isso é dia a dia. Nossa vida, nós caímos, nós levantamos. Mas a palavra de Deus, como eu li para vocês, a gente não tem prazer no pecado. Nós não temos prazer em ficar prostrados diante do pecado. Vamos ler aqui Romanos 6:14. Romanos 6:14. 6:14. Porquanto o pecado não pode exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, como ser justo? A palavra de Deus fala em Romanos 5:1, vamos lá, Romanos 5:1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos colocados em justa posição. O que é isso? Deus, Ele nos tornou perdoados. Então nós não estamos em guerra mais com Deus. A nossa guerra agora é contra a nossa carne, contra o mundo e contra o diabo. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós agora somos considerados amigos de Deus. Em João 15:15, nós vamos abrir nossas Bíblias. João 15:15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Então, buscar a justiça, andar retamente, somente através de Cristo Jesus. A justiça perfeita, ela é única e exclusiva de Deus. Nós, no nosso desenrolar, nós erramos. Porque, volto a falar, em Isaías fala que nossa justiça é como um trapo de imundícia. Mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus é perfeita. E em Deuteronômio 32:4 diz isso. Vamos lá para Deuteronômio 32:4. Diz assim a palavra do Senhor: Ele é a nossa rocha, as suas obras são todas perfeitas, os seus caminhos são todos justos, Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Então, o único que não comete o erro, às vezes, nós ficamos questionando algum tipo de acontecimento na nossa vida, e é normal, nós somos seres humanos, mas o único que não comete erro é Deus. Então, olha só,
Os atributos comunicáveis de Deus se evidenciam na vida daqueles que buscam crescerem. Nós falamos de 3 atributos aqui. Eu acho que são 3 atributos muito importantes, né? Existem outros atributos comunicáveis. Nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre a santidade e nós falamos sobre a justiça. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós podemos nos santificar porque o Espírito de Deus, ele nos conduz à santificação, a uma vida reta. Nós podemos trabalhar com a justiça porque o mesmo Deus nos faz andar em retidão, porque se não fosse esse Deus, nós estaríamos desgarrados aí como ovelhas. Aí Isaías fala também que nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas Deus, através de Cristo Jesus, ele nos resgatou. Mas para isso, irmãos, para que esses atributos sejam visíveis na nossa vida, né, e Deus seja exaltado na nossa vida, nós temos que buscar o crescimento em Cristo Jesus. E lá em Efésios 4:13, diz assim, Efésios 4:13. Vamos lá? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida e estatura da plenitude de Cristo. E quando nós vamos atingir a plenitude e a altura de Cristo? Nós fomos justificados, certo? Quando nós aceitamos a Jesus. Agora nós estamos sendo santificados. E nós vamos atingir a plenitude só quando nós formos glorificados, porque seremos perfeitos. Paulo fala que nós vemos como através de espelho. O espelho na época de Paulo era um metal polido, então a visão era distorcida, né? Então Paulo está falando aquilo, hoje a gente vê meio embaraçado as coisas, mas quando nós chegarmos a ser perfeitos, nós enxergaremos e conhecemos como somos conhecidos por Deus. Nós não seremos Deus, mas nós teremos a perfeição do corpo, sem mais o pecado, viveremos para sempre com Deus. E para que os atributos de Deus, nós estamos fechando aqui a nossa lição, né, dessa semana, nós vamos ler aqui, é um versículo que eu gosto muito, que está lá em Romanos, para nós fecharmos aqui. Romanos, vamos lá, meus irmãos. Romanos 12, 1 e 2, para nós fecharmos a lição de hoje. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para encerrarmos nossa lição, nós percebemos que os atributos comunicáveis de Deus, eles estão abertos a todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm essa capacidade, porém, essa evidência desse amor, do amor perdoador, né, da santidade, do não querer pecar, de viver através da justiça, trabalhando aquilo que é reto. Um exemplo bem infantil, né? O cara te deu um troco A maior, você vai lá e devolve. Várias pessoas fazem isso sem ter encontrado a Jesus Cristo. Mas para quem encontrou Jesus Cristo, essa é uma obrigação nossa. E esses atributos comunicáveis de Deus, eles só serão evidenciados na nossa vida a partir da renovação da nossa mente, da transformação da nossa mente pela palavra de Deus através da oração. Meus irmãos, que Deus possa abençoar os irmãos,
que essa palavra possa estar guardada em seus corações. E nesse momento nós vamos orar agradecendo a Deus pelo término da aula. Senhor Deus, muito obrigado porque através das suas misericórdias chegamos até aqui. Tu sabes o quanto é difícil estarmos aqui. Tu sabes de todas as coisas. Abençoe os nossos irmãos que estão ouvindo neste momento este vídeo. Que tu possas guardar no coração dele, que a sua palavra possa fazer aquilo que, renovando os corações dos nossos irmãos e abençoando a cada vida. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma excelente noite para os irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Um abraço e até a próxima.